Oração da manhã. Vamos começar o dia adorando nosso Deus e buscando ao Senhor em primeiro lugar, buscando primeiramente o reino de Deus, a sua justiça, para que as demais coisas nos sejam acrescentadas. O desejo do meu coração é que Deus abençoe nosso dia grandemente, que nós possamos ter bom êxito nesse dia em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade, por mais esse dia, por mais essa graça, Senhor, de estarmos na Tua presença, de glorificarmos e exaltarmos o Teu santo e poderoso nome. Abençoa, Senhor, a vida desta pessoa que ora comigo. Deus, abençoa o nosso dia, a nossa vida. Pai, que tudo esteja diante do Senhor. Nós pedimos perdão pelas nossas falhas, pelas nossas dívidas, pelos nossos pecados. Pai, o que tem desagradado ao teu coração, nos ajude, como diz o salmista no Salmo de número 139. Guia-me pelo caminho eterno, Senhor. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Pai, em nome do Senhor Jesus, que nós possamos ser guiados por Ti, que a nossa vida seja para a glória do Teu nome, para a louvor e adoração do Teu santo nome. E nesses minutos que nós vamos tirar na Tua presença, Pai, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, recebe a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Tudo é para a Tua honra e para a Tua glória, porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. É o nosso Senhor Jesus. Então nós te agradecemos, Pai. Aplana os nossos caminhos na Tua presença, guia-nos, Papai, em nome do Senhor Jesus, e nos dá vitória, porque o Senhor é o nosso tudo. Obrigada, Senhor, por este dia maravilhoso, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Desculpa esse barulho, é porque eu esqueci de conectar no Bluetooth, no celular, a caixinha que roda o som aqui para a hora do nosso louvor. E aí, quando você não conecta ela no celular, ela desliga automaticamente para economizar energia. Vamos continuar? Então, nós vamos adorar nessa manhã. Nós vamos bendizer o nome do Senhor com o hino de número 196, uma flor gloriosa, louvado seja Deus. Não reparem, gente, é a vida real. Louvado seja Deus, vamos adorar ao Senhor. Geralmente eu não gosto que tenha corte no vídeo, mas... Aleluia, Jesus, nós te louvamos, nós te adoramos e nós te bendizemos, Senhor. Obrigada, Jesus. Sim, é maravilhoso, louvado seja Deus. Já achei uma flor gloriosa, e quem deseja a mesma terá. A rosa de Saron preciosa, entre mil mais beleza terá. No vale de sombra e morte, nas alturas de glória e luz, essa rosa será minha sorte. Precioso para mim é Jesus. Precioso para mim é Jesus. Precioso para mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo para mim é Jesus. Já de muitos foi achada a rosa e provado excelente odor. E o poder desta flor gloriosa, que dá vida ao vil pecador. Muito zeloso pela lei foi Saulo, perseguia o povo de Deus. Mas transformado foi em um Paulo, pois achou ele a rosa dos céus. Precioso para mim é Jesus. Precioso para mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo para mim é Jesus. Vai buscar a Jesus precioso. Vai depressa, a noite já vem.
E se perdes o amor glorioso, será triste pra ti o além. Esta flor hoje é ofertada a quem humildemente a buscar. Será logo da terra tirada para brilhar em outro lugar. Precioso para mim é Jesus, precioso para nós é Jesus. Confessamos na vida e na morte que tudo para nós é Jesus. Oh, maravilhoso Deus, precioso para mim é Jesus, maravilhoso para mim é Jesus, grandioso, bendito, santo, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Esse é o nosso Deus, amém? Aleluia, louvado seja Deus. Que maravilha, né? Louvar, engrandecer o nome do nosso Deus. Hoje nós vamos fazer menção do Salmo de número 12. Livra-nos dos maus, louvado seja Deus, um salmo ainda de Davi, louvado seja o nome do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor ao nosso coração nesse dia. Salva-nos, ó Senhor Deus, pois já não há mais pessoas de confiança, e os que são fiéis a ti desapareceram da terra. Todos dizem mentiras uns aos outros, um engana o outro com bajulações. Ó Senhor, faze com que esses bajuladores se calem. Feche a boca dessa gente convencida. Eles dizem, com as nossas palavras venceremos, ninguém vai tapar a nossa boca. Quem é que manda em nós? Mas o Senhor Deus diz, agora eu vou agir porque os necessitados estão sendo oprimidos e os perseguidos gemem de dor. Eu lhes darei segurança que tanto esperam. Oh, aleluia! As promessas do Senhor merecem confiança. Elas são como a prata pura, refinada 7 vezes no fogo. Ó Senhor Deus, guarda-nos sempre bem protegidos e livra-nos dos maus, pois eles andam por toda parte e todas as pessoas dão valor àquilo que é mal. Oh, misericórdia! Davi aqui está clamando ao Senhor. Salva-nos, ó Senhor Deus, pois já não há mais pessoas de confiança, e os que são fiéis a ti desapareceram da terra. Olha só, naquela época, na época dele, ele estava vivendo um quadro de perseguição, de angústia. Davi teve uma vida muito atribulada, e o que acontece? A esperança nas pessoas já estavam diminuída ali, porque era tanta perseguição, tanta luta, tantas nações, né, que ele tinha ali que lutar, proteger o povo de Israel depois que ele passou a ser rei. Então, o que acontece? Nos dias de hoje é diferente? Não, muito pelo contrário. A Bíblia nos afirma que no final dos tempos o amor de muitos se esfriará. Cada um se tornará amante de si mesmo, ou seja, nós vamos pensar mais na gente do que no próximo. Que isso não aconteça comigo e com você, que tem Deus no coração, que tem os princípios de Deus em primeiro lugar, porque Deus mandou a gente amar, Deus nos cobra serviço, a gente servir o próximo. E aí, ele está afirmando aqui que as pessoas de confiança, que aqueles que a gente podia contar, desapareceram da terra. Não é diferente nos dias de hoje. Mas o que ele diz aqui? Todos dizem mentiras uns aos outros e enganam o outro com bajulações. Ó Senhor, faze com que esses bajuladores se calem. Feche a boca dessa gente convencida. O que Deus pode fazer por nós? Nos ajudar nessa situação, nos ajudar quando aqueles que nos cercam não são de confiança. Nós mudarmos os nossos pensamentos, mudarmos, sabe lá, Salmo 1? Bem-aventurado aqueles que não andam no conselho dos ímpios, não se detêm no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Nós temos que fugir da aparência do mal. Nós não podemos nos deixar contaminar por essas pessoas e muito menos se deter ou se assentar com essas pessoas.
Para essas pessoas nós devemos orar, pedir Deus libertação, mas nós devemos nos cercar de pessoas fiéis a Deus, pessoas que vão elevar, nos exortar, pessoas que vão fazer com que a gente ande mais na presença do Senhor, nos dê força na caminhada, coloque o ombro para a gente poder se reclinar. Nós precisamos de pessoas do nosso lado que nos ajudem a vencer, não de bajuladores. E aí ele fala no verso de número 5, mas o Senhor Deus diz, agora eu vou agir, porque os necessitados estão sendo oprimidos. Olha que glória. Se você tem sido oprimido em alguma área, tanto por pessoas ou como pelo inimigo mesmo, porque sempre eu trago aqui na palavra dos Salmos que essa perseguição, esses inimigos, na época de Davi era um quadro de guerra. No nosso quadro hoje, nós estamos num quadro de guerra, mas uma guerra espiritual. Nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados, potestades, as hostes malignas das regiões celestiais. E o que acontece? É um inimigo que, se a gente for com a nossa própria força, com a força da nossa mão, é uma batalha desleal. Mas quando nós temos conosco, como Davi, quando foi lutar com Golias, ele falou, eu não estou indo por mim mesmo, eu estou indo no nome do Senhor dos Exércitos. Quando quem, aleluia, está pelejando por mim e por você, é o Deus Todo-Poderoso, é o Senhor dos Exércitos, essa luta não é mais desleal. Por quê? Porque é o nosso Deus que peleja por nós, é o nosso Deus, é o meu Deus que peleja por mim e por você, é o seu Deus que peleja por mim e por você. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Deus é poderoso para fazer com que os oprimidos, os necessitados, aqueles que estão sendo perseguidos, caluniados, seja feita justiça por essas pessoas, porque Deus é um Deus justo. Deus não nos desampara. Deus está vendo a aflição que nós passamos no dia a dia. Então não se preocupe, entrega na mão do seu Deus, não tenta fazer justiça com as próprias mãos, não ore ao contrário, não maldiga essas pessoas, mas sim coloque todos na presença do Senhor. Porque no final das contas a nossa luta é contra o inimigo das nossas almas, que usa essas pessoas que dão brecha para poder atingir as nossas vidas. Então a nossa luta é contra o inimigo sim, e o Senhor está conosco. Se nós clamarmos, Senhor, socorre-nos, Deus vai nos socorrer, louvado seja Deus. E as promessas do Senhor merecem confiança. Elas são como a prata pura refinada 7 vezes no fogo, aleluia. As promessas do Senhor não falham. Se eu e você nos colocarmos na brecha, na presença do Senhor, pedindo ao Senhor que prospere a nossa jornada, o nosso propósito, o nosso caminho, Deus vai fazer. Louvado seja Deus. E no 7 diz, o Senhor Deus guarda-nos sempre bem protegido e livra-nos do mal. É isso que o Senhor faz pela mim e pela sua vida. Que nós possamos nesse dia confiar no Senhor e falar, ó Senhor, guarda-nos sempre, nos protege e nos livra dos que são maus. Para a honra e glória do Senhor e em nome do Senhor Jesus. Você crê nessa palavra? Você recebe essa palavra no seu coração? Então diga um amém comigo, amém, eu recebo essa palavra, essa profecia, essa bênção na minha vida, em nome do Senhor Jesus, a bênção da proteção divina, da guarda fiel do nosso Deus. Eu estou lá no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, e essa é a nossa confiança. Lembra que nós estamos fazendo devocional, estudando a palavra, lendo, meditando, às vezes falta muito conhecimento ainda, mas nós vamos aprimorar isso no dia a dia, para ter mais autoridade e poder explicar a palavra com mais esmero. E em nome do Senhor Jesus, Deus vai nos fazer crescer dia após dia. A gente vai brilhando, a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. E é isso que Deus quer fazer na minha e na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Que nós possamos confiar na presença do Senhor, porque Ele é fiel. Ele é fiel nas nossas vidas e Ele não falha. Louvado seja Deus. Vamos orar? Senhor, nós agradecemos, Senhor, pelo Salmo de número 12, agradecemos essa palavra gloriosa, agradecemos as promessas do Senhor para o nosso coração. Pai, a cada dia nos dá mais inteligência, sabedoria, Senhor, em nome do Senhor Jesus, para explanar a Tua palavra, para aprender mais e mais do Senhor, para meditar nos preceitos do Senhor e aplicar na nossa vida, no dia a dia, no cotidiano, em nome do Senhor Jesus. Nos livra dos maus, Senhor, nos livra das artimanhas do inimigo. Ele está ao nosso derredor querendo nos tragar. Ele está ao nosso derredor querendo uma brecha para entrar, para nos destruir.
mas, Senhor, cerca-nos com muralhas de fogo. Guarda-nos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, nos protege das pessoas más, daqueles que dão brecha para o inimigo usar. Pai, este dia eu te apresento na tua presença, a minha vida, a vida dessa pessoa que ora comigo, que o Senhor possa estar circundando, guardando, protegendo de todo olhar contrário, de tudo que não provém do Senhor, de todo olhar maligno, Deus, de toda a obra do inimigo contra as nossas vidas. Pai, nos protege nesse dia e nos guarda. Senhor, dá um dia de vitória. Nós podemos confiar, como diz aqui no 7, vamos declarar mais uma vez: o Senhor Deus guarda-nos para sempre, bem protegidos, e livra-nos do mal. Guarda-nos, Senhor, sempre. Nos protege, nos livra do mal em nome do Senhor Jesus. Nós te pedimos, ó Pai, a tua presença gloriosa para um dia de vitória, um dia de bênção, um dia que o Senhor vai prosperar o trabalho das nossas mãos, guiar os nossos passos para o bem, para aquilo que é melhor, tanto para amar ao Senhor em primeiro lugar, como para nos amar e agradecer ao Senhor pela vida que nós temos e amar o nosso próximo também, em nome do Senhor Jesus, como nós amamos a nós mesmos, cumprindo assim o mandamento do Senhor Jesus, cumprindo assim a vontade do nosso Pai para a nossa vida, o propósito do nosso Deus para a nossa vida. Abençoa-nos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, e nos dá a vitória. Nós precisamos de Ti, nós sabemos que a vitória vem do Senhor. Deus, nós te agradecemos. Muito obrigada, Pai, por esse dia, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Fica conosco, Senhor. Que Deus abençoe sua vida grandemente, que Deus prospere os seus caminhos de forma poderosa e que nós possamos continuar firmes na presença do Senhor. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. E eu te convido para voltar amanhã, permitindo Deus, para a gente estar juntinhos buscando ao Senhor. Que Deus abençoe sua vida grandemente em nome de Jesus. Beijo no coração e até lá.